Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Bill, candidato a vereador em Lauro Miller e meu número é 40.000. Desculpa a qualidade de vídeo e de imagem, mas essa gravação ela é bem caseira. Porque eu uso os meus recursos próprios e consigo fazer esses vídeos, né? Então, o que eu basicamente estou fazendo? Vocês vão assistir agora eu manipular o meu computador. Para quê? Vocês lembram que uma das minhas propostas é informatizar o sistema público de atendimento? Quando eu falo de sistema público de atendimento, é criar um projeto de sistema público de atendimento para encaminhar para o executivo, para a gente elaborar, pensar e desenvolver. A minha ideia é informatizar toda a área de atendimento público toda para agilizar os processos de encaminhamento. Porque em pleno 2016 fazer tudo no papel, tudo na caneta, não é você olhar para Lauro Miller e ver Lauro Miller atrasado 25 anos. Se você acompanhar nas cidades próximas, você vai já ver algum tipo de informatização, principalmente na área médica, né? Você vê prontuários unificados, enfim. Essa é a ideia, é criar em toda a área de sistema de atendimento, criar sistema específico para a área específica, né? Sistema de atendimento para a agricultura, para a educação, para que tudo seja eletrônico, principalmente a área da saúde. Você informatizando, você torna as coisas mais rápidas. Hoje você vai no hospital em Lauro Miller, se você ir 10 vezes no hospital lá, 10 vezes você tem que preencher as mesmas coisas. Correto? E outra coisa, se você não chega com o cartão do SUS lá, você é mandado embora, porque não tem cartão do SUS. Ou exige de alguma maneira que você pegue esse cartão do SUS. Eu digo que a gente está mal atendido em Lauro Miller, mas não é culpa de quem está atrás do balcão. Eu não estou falando mal da administração, que ficou 4 anos, que ficou 8 anos, que ficou 20 anos. Eu só estou dizendo que faltou gente capacitada para pensar. E não é nos últimos 4 anos. Eu acho que nos últimos 20 anos não se botou ninguém capacitado para pensar. Em nenhuma área. Quem paga o preço são nós. Eu peguei e estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês, de forma rápida, como é que pode funcionar um sistema de atendimento. Eu peguei como exemplo o hospital. A ideia é criar um sistema de prontuário unificado, onde o prontuário que você usa no hospital, você também usa nos postos de saúde. Que na triagem, quando a menina atende você, tem um computador por médico e na hora que ele chegue lá, ele já sabe que você tem antes mesmo de você entrar lá. Que quando você vai num posto de saúde, quando eles abrirem um prontuário, seja o mesmo prontuário que tem no hospital, porque o médico que te atende, ele precisa ter um histórico médico. Se você passa por 10 médicos em Lauro Miller, os 10 médicos têm que saber o que cada um deu, o que você tomou e por que você está lá. Se você é paciente contínuo, saber que você precisa de doses programadas de medicação. Bill, mas isso é impossível. Eu vim aqui mostrar hoje que não é impossível. Olha, eu comecei a fazer esse vídeo, eu cheguei... eu vim pro meu apartamento aqui em Araranguá, eu tenho umas coisas para resolver aqui, amanhã eu estou retornando para Lauro Miller. Eu tenho meus compromissos de trabalho também. E comecei a pensar nesse projeto que eu estou abraçando, que são 2 projetos base meu, né? Olhar para a educação, criar o Fórum Municipal de Educação e os subprojetos saírem todos de lá, né? Onde a gente consiga fiscalizar os dinheiros, os recursos públicos da educação e, porventura, informatizar o sistema de atendimento público. Acho que se eu conseguir fazer isso em 4 anos, embarcar esses 2 projetos e batalhar e correr atrás, eu estou realizado. Eu não quero ser o melhor, eu sei que eu posso não chegar a ser o melhor vereador que Lauro Miller já teve, mas eu vou tentar ser. Então eu vou mostrar para vocês brevemente que tudo é possível. Olha só, eu sentei aqui, eu sou especialista em sistemas para quem não sabe. Só que eu não sou especialista em um sistema específico. Só que por eu conhecer sistemas de computador, eu consigo manipular eles. Então eu criei uma ideia, eu
criar um paciente lá, um médico, e eu vou mostrar para você como é que funcionaria o seu atendimento médico, tá? Com duas questões. O software que eu uso, ele é livre, ou seja, gratuito. Então não gastaríamos com licenças de software, mas teríamos que investir capacitação para que as pessoas pudessem utilizar ele. Porque não adianta eu implantar um sistema e a enfermeira não saber usar. É como você botar um raio-x lá e a enfermeira, coitada, não saber usar o raio-x, mas não é culpa dela, é porque botam um raio-x e ela não teve capacitação para usar. Então a gente tem que parar de culpar, às vezes, a pessoa que está atrás do balcão. Às vezes a culpa não é dela, mas sim do processo. Você tem que imaginar que quem está te atendendo também é pessoa. Então a gente quer melhorar os dois lados, né? Então você precisa implantar um sistema e você precisa da capacitação específica. Então eu estou usando dois sistemas. Como eu uso os sistemas Linux, eles são gratuitos, ou seja, você entra no site, baixa o sistema e ele é gratuito. O sistema operacional que eu uso, o sistema do computador, eu não pago licença. Hoje você pode ir lá no Miller, em qualquer órgão público, você abre lá o Windows que eles botam lá, que eu não sei porquê, e você vai ver que é pirata. Eu digo que a grande parte, se não for todos. E se usa software pirata num órgão público, é crime. Só que você vai pagar 500, 600 reais numa licença, se você pode ter um sistema livre e gratuito. Olha só como falta gente para pensar em Lauro Miller, né? Como falta gente para se capacitar em Lauro Miller. E a gente precisa acabar com isso. Então eu estou usando um sistema operacional que eu não preciso pagar nada, um sistema operacional que eu não estou fazendo pirataria porque ele é gratuito. Tanto o sistema operacional quanto o programa que eu vou usar, tá? Então vamos prestar atenção aqui. Eu vou minimizar o meu rostinho bonitinho aqui no canto da tela para mostrar. Esse aqui que vocês estão vendo, que eu utilizo, por exemplo, é um software livre chamado Ubuntu. Ubuntu Gnome, né? Existem várias versões do Ubuntu para computadores mais fracos, como o Ubuntu, vários sabores do Ubuntu. E eu uso o Ubuntu Gnome, tá? Ele é... como é tão prático usar Linux e não se incomodar. Eu venho aqui e acho aplicativos de programas, é como o Android mesmo, tá? E o programa que eu estou utilizando é o Free Magic Forms. Para instalar ele, é só clicar em instalar. Olha só que interessante. Clico em instalar, ele instalou, né? Ó, programas instalados. Ó, instalados. Vamos lá. Ó, são todos os programas gratuitos. Eu quero instalar um programa. Ó, vou pegar um programa aleatório aqui, ó. O Aisleroit, que é um programinha. É um programa de cartas. Olha só, cliquei em instalar. Botei a senha. Claro que se a gente está falando de órgão público, vai ter um responsável por todas as senhas, porque você também não pode deixar uma pessoa, um usuário comum, tá mexendo, instalando programas por ordem não posso dizer, instalar programas por vontade própria no sistema, até porque você pode danificar o sistema. A vantagem de usar Linux é que você não tem vírus. Não existe vírus para Linux. Até existe, só que a diferença é que o software livre ele é desenvolvido por comunidade, ou seja, eu posso modificar o programa, botar ele no repositório e a comunidade ajuda. Se eu faço uma coisa errada no programa, vai vir outro e vai consertar. Mas eu vou entrar na parte técnica de sistemas, né? Só estou querendo dizer que é seguro. Tá, eu instalei o Aisleroit. Tá aqui, ó. Viu que eu não precisei pagar nada. Não é um programa de instalação igual ao Windows que chega dando 2 cliques. Eu tenho uma central de programas igual ao Google Play do Android. Instala, ó. Né? Enfim, ó. Tá? Só para mostrar. Você tem o software aqui disponível. E aí, se você chega nos... Ó, vou logar aqui. O Free Magic Forms. Não precisa necessariamente ser esse programa, tá? Pode ser outro. Existem vários gratuitos, tá? Que podem ser implantados gratuitamente, tem suporte, tudo que é desenvolvido por comunidades. Só que precisa ter inteligência, precisa ter alguém para pensar e dar os caminhos.
Tem gente que prefere pagar rios de dinheiro em vez de pegar alguém para pensar. Ó, digamos que eu sou um atendente ou um médico. Entrei com um usuário assim aqui e tal. Eu não botei no português, não traduzi porque ia demorar muito para configurar ele, eu configurei só o básico. Ó, eu sou... Aqui tem um usuário, que ele está logado no meu usuário, ó. Vocês veem 1040 mil, ok, bonitinho, né? E vocês veem logo aqui embaixo, ó, isso aqui é um paciente. Digamos eu cheguei no hospital, vou ser atendido pelo Dr. Bill. O Bill 40 mil vai ser atendido pelo Dr. Bill 40 mil. Vou dar uma nova... Aqui, eu já estou cadastrado. Dou 2 cliques nele. E já aparece um histórico médico aqui, ó. Consultas. Eu tenho uma consulta aqui, ó. Que eu fiz dia 13 de 9 de 2016 às 10h17. A minha entrada foi por causa de uma dor de barriga. E aqui está no histórico, ó. Nosso vereador Bill 40 mil de entrada no hospital Henrique Lages com dor de barriga. Paciente classificado fora de risco, ó. Tá vendo? Aqui a gente coloca, pode botar vermelhinho. E lá o médico vai saber, porque assim, ó, classificando o paciente é o que a gente chama na área médica e principalmente na área de enfermagem, né? De triagem. O paciente fora de risco, ó. Pressão 12/8, quilos 86, altura 1,75. Quando eu entrei às 10h17, ele me passou uma receita. Tá. Nosso vereador, professor Bill 40 mil, deve tomar laxante. Esse sim que escreve laxante, deixa eu ver. Ah, eu sou dislexo, então se eu escrevi errado laxante, depois corrige. Mas eu acho que é laxante, acho que é assim. Mas eu desculpe. Eu sou professor que tem dislexia. Quem quer saber o que é dislexia, pode procurar lá no Google. Eu sou dislexo, tenho distúrbio do déficit de atenção. Mas, né, sou professor, graças a Deus. Então, eu entrei no hospital, abri o prontuário, a enfermeira abriu o prontuário. Se foi a primeira vez que você entrou, você vai ter que fazer um cadastro, você vai ter que adicionar um paciente. Vamos adicionar um paciente. Ó, novo paciente, já tenho aqui. Aí vamos colocar os dados, né? Bill 40 mil Guatá LM. Vou botar ali. Aí eu boto aqui Bill 40 mil. Aí boto o gênero. Eu tô fazendo isso só para vocês entenderem como não é. Aí vai ter que digitar o que vocês, ó, o que vocês imaginarem aqui, ó, 8888. Eu vou fazer um pronto rapidinho, né? Claro, a primeira vez vai demandar um certo tempo, né? Mas claro que não vai ficar esperando, a pessoa vai atender. Eu tô falando quando é feito um novo cadastro, e esse novo cadastro ele pode ser feito antes da pessoa chegar no hospital, pode ser feito mutirão, e a gente tem que pensar que a coisa tem que ser gradual, né? Bom, enfim, aqui Brasil, opa, ó. Eu tenho que botar a data de nascimento 14. Vou ficar aqui, eu tenho que selecionar o formato 14 de 1 de 1985. E vamos lá. Atendido, entrou no hospital, suponhamos que é a primeira vez, clicou, tá aqui o histórico médico. Então, o que acontece hoje? Você preenche o formulário quando você entra. Se você
Vai uma segunda vez, eles preenchem novamente. Pegam dados, enfim, mas é tudo feito a caneta. E no paciente a gente pode vincular, por exemplo, o número do SUS. A gente pode criar campos aqui, adicionar um novo campo, né? Mas eu não vou me especificar nisso, eu vou me especificar no prontuário. Então chegou aqui dor de barriga. Aí o professor Bill chegou aqui de novo. Eu só fui no hospital às 10h17, são 10h53. Só que eu tô de novo, eu voltei a dor de barriga não, aí agora é dor nas costas. Então o médico vai lá, consulta, nova consulta. Fazer uma nova consulta. Opa. Okay. Novo episódio, não é para inglês, mas é nova consulta. Ok. Novo episódio, nova consulta. Dor aguda nas costas. Eu sei que eu não sou médico, não sei quais os termos que eles usam para ir para a questão, termos técnicos, né? Eu não conheço, mas seria assim, né? E aí, que eu na triagem o que iria falar? O professor de 40 mil deu entrada no Hospital Henrique Lages com dor aguda nas costas, ok? E aí vai verificar no prontuário se mudou algum endereço, vai medir a pressão, vai ver se está igual. Se aumentou o peso, ela já pode mudar aqui, ó. Eu pesava 86 quilos às 10h17. Agora 10h53 eu estou pesando 80 quilos. É que me deu aquela dor de barriga e eu perdi uns quilinhos, né? Crescer mais eu não cresço, então fica aqui. E aí, aqui pode ser feito, por exemplo, alguma observação. Observações do que? Medicação, se tomar uma medicação continuada, enfim, o processo de triagem aí já deixa para o enfermeiro, né? Bom, veio aqui, salvou, né? Vamos salvar, salvou. Aí, vamos ver na triagem é uma situação de risco. A dor nas costas é uma situação de risco? Não, ninguém vai morrer com a dor nas costas, mas vamos supor que é uma situação de risco. Ó, vai estar o critério aqui, né, o critério de atendimento. E aqui o programa tem consultas, resultados de laboratório, parte textual, ó, resultados específicos de algum exame, tá? Tudo em inglês, gente, eu não traduzi mesmo, tá? Mas ele pode ser traduzido. Eu não quis baixar as traduções porque demora um pouquinho, mas todo o processo salva ali. Ó, professor Bill, na última vez que esteve no hospital, teve uma prescrição, uma receita. E aí o médico ele vai olhar, nossa, você tem uma receita, você tomou um medicamento, você tomou um laxante, e ele vai receitar ele vai fazer uma nova receita. Nova receita. Isso quando você chegar no médico, isso que ela salvou, na hora que ela salvar aqui, já vai estar lá com o médico. Ele vai salvar, já vai abrir no banco de dados dele, né? Como eu disse, não precisa ser especificamente esse software que eu estou usando, pode ser outro, mas a preocupação é reduzir custo, então tem software gratuito para isso. E aí ele vai ver aqui, o agudo chegou, tem uma situação de risco aqui. Vou ver o histórico dele. Aí o próprio médico vai ter tudo isso, olha, já teve aquelas 10h17 com dor de barriga, ele voltou com dor nas costas. O médico ele não vai precisar te perguntar quantas vezes foi no hospital e teu histórico médico, ele vai ter aqui, ó. E aqui pode ser botado, ó, autor. Eu posso, se tiver mais de um médico, por exemplo, sou eu, viu? Mas se tiver outro médico, se às 9 horas ele foi atendido por outro médico, que vai aparecer, ó, Dr. Zequinha, Dr. Joãozinho, e aí vai abrir um histórico aqui, ele vai ver tudo aqui, ó, os nomes dos médicos. Então ele vai ter consciência de tudo que está acontecendo, ele vai ter acesso às receitas do Dr. Zequinha aqui, ó. A última receita é essa. Agora eu vou prescrever uma nova receita. Vai estar a data
Nossa pessoa deve tomar Dorflex? Não sei. É Dorflex que toma para as costas? Dorflex, porque eu tô morrendo de dor nas costas. Dorflex. E aí ele salva. Quando ele salva, eu tô sendo lento para vocês entenderem o processo, tá? Mas eu tô mostrando devagarinho o que cada um faz. Mas assim, a menina fez o atendimento. Se é a primeira vez que você é atendido, se é a primeira vez que você é atendido, você vai ter que preencher o cadastro. Mas se você precisar ir posterior, não precisa mais nada, tá? E aí eu não vou escrever à mão, eu posso imprimir. O médico pode fazer aquela receita à mão, mas ele vai ter que salvar ela aqui. Para o outro médico, por exemplo, o paciente contínuo, ele precisar dessa receita, eventualmente está salva ali. Dá para saber se é contínuo ou não. Ó, deixa eu dar imprimir aqui para mostrar para vocês como é que fica o. Eu não precisava imprimir. Bom, eu imprimi aqui, tá? E ele vai sair assim, ó. Pode sair frente e verso, imprimir 2 vias, mas ele, olha ali, ó. Ele sai assim. Eu queria achar o PDF, mostrando direitinho, mas o prontuário sai assim, ó. Tá bem simplificado, tá? Porque eu não vou cadastrar tudo, né? Fazer tudo bonitinho como deve ser feito, até porque eu não sou da área médica, só estou tentando mostrar o sistema, ó. Olha aqui, ó, duplicata. Por que uma? Por que duas? Porque uma vai para o paciente, né? Essa aqui vai para o paciente, a duplicata, né? E essa aqui é arquivada no hospital. Porque, claro, vai que acontece algum problema no início, na hora que o médico salvou, ou ele acha que salvou e não salvou. Aí ele tem uma cópia que é arquivada. É sempre bom ter uma cópia física. Mas essa cópia física ela não vai ser usada. Ela só é usada se por eventual problema perder a receita. Tem que ficar arquivado. É um documento físico. Então, para vocês entenderem como acontece, não é falta de... Às vezes não é falta de vontade das pessoas, mas é falta de conhecimento. Custos para implementar um sistema desse. Software? Não. Você quer testar o sistema que eu estou usando? Ó, você pode entrar lá no internet, Ubuntu Gnome, sistema operacional que eu estou usando. Olha que interessante. Quanto custa o sistema operacional? Não só quanto é que custa nada. Ó. Quanto é que custa o programa que eu utilizei? Esse. Quanto é que custa? Vamos ver? Quanto é que custa? Deixa eu dar uma olhada aqui. Free Med Forms. Quanto é que custa? Vamos ver. Vamos ver quanto é que custa. Aqui eu posso instalar direto, né? Ele não apareceu instalado, mas ele está instalado. Ó, instalando. Tá instalando. Cliquei, ele, ó, pediu a senha. Ele não... Ó. Pronto. Pronto, ele está funcionando. Quanto é que custa? Nada.
Então, as coisas mais caras do computador: software, preço do sistema operacional e o programa específico. Olha aqui. Sabe quanto custa cada programa desse? Nada. Absolutamente nada. Ah, mas o Word, viu? Olha aqui, gente, nada. Você ainda usa software pirata no seu computador? Não, se usa original, beleza. Mas quando a gente está falando de órgãos públicos e tentando minimizar, olha só, nada. Custa nada, nem R$1. Você entra no sistema de programas aqui, ó, igual o Play Store. Opa, desculpa. Nada, só clica. Você não paga nada para esses programas. Claro, para Linux tem programas pagos, sim. Tem. Mas antes de você pagar por algum, você tem que fazer uma pesquisa e ver se é aquilo que você... se você consegue achar uma alternativa gratuita, que é o que eu estou me propondo a fazer. É buscar melhorar o sistema sem gerar custo. Então, até agora não gastei nada para isso. Qual seria o custo real disso? Encontrar pessoa capacitada, né? Técnicos de informática, técnicos de servidor, porque vão ter que criar um servidor para isso, para poder centralizar, vai ter que ter um servidor de nuvem para estar ou mandando para a nuvem ou criando um servidor específico, né? E aí, quando eu digo fazer um computador, fazer um supercomputador, um cofre eletrônico para armazenar todos os dados ali, para poder ter acesso em outro local. Por quê? Eu posso criar um ambiente aqui onde esse mesmo sistema esse banco de dados pode ser acessado lá no posto de saúde, o mesmo prontuário, do mesmo paciente. Para quê? Para que o médico que atenda tenha um histórico médico teu, independente se você está no hospital ou está no posto de saúde. Você não precisar ter que apresentar milhares de documentos toda hora que você for no procurar um hospital. Qual é o teu CPF? Tal. Aqui vai estar o número do SUS. A gente cria campos aqui no próprio programa para fazer a pesquisa, né? Então é possível, só que você precisa ter gente para pensar nisso. Ó, medicamentos, pacientes, atendimentos, né? Olha, agenda, fazer agendamento de pacientes, né? Pode ser feito um agendamento por aqui. Então, se você tem que marcar uma consulta, você tem uma consulta marcada, e se porventura você tem que ir para o hospital, o médico vai saber que já tem uma consulta agendada fora do hospital, num posto de saúde. Ele pode pensar o seguinte: olha, será que é o mesmo problema? Será que esses problemas que o paciente tem são contínuos? Nesse sistema, os médicos podem se dialogar, podem se comunicar sem precisar escrever em folhas ou conversarem, porque cada um vai ler o que um passou. Então, eu fiz esse vídeo para mostrar que é possível sim a gente melhorar o sistema de atendimento público, criar alguma coisa, tá? Fazer algo. Por Lauro Miller, reduzir custo, informatizar reduzindo custo. Porque a parte de tecnologia, ela você precisa andar com, você precisa caminhar para frente. Agora é o seguinte, tem que ter gente para pensar. Aí você vai ver nos ambientes públicos, está usando software pirata. Só software pirata é crime. Se o governo federal corre atrás da pirataria, se um órgão público está usando software pirata, ele está promovendo pirataria.
Se Lauro Miller tem algum computador com pirata, e tem, e não são poucos, está promovendo a pirataria sim. É culpa de quem? É culpa de desinformação. Será que quem pensa nisso está ciente dessas questões? Olha, a prefeitura não pode pagar R$600 numa licença do Windows 10. Poxa, eu uso... Olha, apresento para vocês o Ubuntu, que eu uso há mais de 10 anos. Sabe quanto eu pago por ele? Nada. Só que as pessoas precisam ter capacitação para isso. Não adianta você implementar um sistema e não capacitar elas para usar. É como botar o raio-x e não capacitar quem precisa usar o raio-x no hospital a não usar. O que a pessoa vai fazer? Vai bater foto? Pega uma câmera e bate foto. Então eu fiz isso para mostrar para vocês que é possível sim a gente melhorar o sistema de atendimento público ao mesmo tempo em que a gente pode reduzir custo. Então dia 2 de outubro, vote certo, vote professor Bill, vote 40 mil.